Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Para quem vai ver a gente depois, eu desejo aí as boas-vindas. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente hoje vai falar de um tema bastante curioso. Eu acho que ele é bem curioso. Quem vai ser a nossa convidada da noite é a Patrícia Froner. Então vocês sabem, enquanto o pessoal entra, eu vou falar um pouquinho. Eu sou a Beth Von. Eu fui desafiada há um tempo atrás a buscar, dentro do meu propósito, dentro das coisas que eu tinha como força, a minha fofa, eu peguei as minhas oportunidades e as minhas forças, e dentro disso eu resolvi, e fui desafiada para isso, é lógico, achar o que eu poderia contribuir, com o que eu poderia contribuir na vida das pessoas. E então surgiu que eu poderia trabalhar aí com a organização de finanças pessoais e familiares. E foi um desafio. Oi Martina, Vitória, Gabi, Pati, já te chamo. Foi um desafio assim que eu abracei essa causa e tem me feito muito bem. Eu tenho aprendido muito e tenho certeza que eu também tenho contribuído muito, principalmente com esses momentos que a gente faz semanalmente e que sempre trago um convidado, porque, gente, fazer a live já é um desafio. Você tem detalhes, sim, tem muita coisa que você tem que aprender. Só que o convidado lá do outro lado da tela, vou ser bem sincero para vocês que estão aí, me deixa mais tranquila. Eu consigo desenvolver melhor as minhas ideias porque eu prefiro um bate-papo. Então, por isso me faz bem fazer as lives em conjunto e não tenho intenção de desistir por enquanto de fazer as lives em conjunto. Kênia! Então, eu queria dizer para vocês que vamos trabalhar. Desde então, eu já trabalhei 2 grupos de desafio, já fizemos outras várias atividades, mas com relação à turma de jornada, a turma de desafio, nós vamos entrar na 3ª turma. E vocês vão receber aí, logo vai ser postado aí no Insta, e vocês vão receber o acesso ao link, novamente devido à minha meta de atender ainda em 2020, em média 150 mulheres poderosíssimas para botar suas finanças em dia. Então eu vou para minha 3ª turma e você é que ganha o presente, eu ganho o trabalho, o desafio e a aprendizagem, com toda certeza. E você ganha todo o nosso conhecimento, todo o nosso preparo, todo o nosso estudo, toda a nossa experiência de presente para você. Então, fique atento aí. Pati, vou te chamar. E o nosso tema da noite hoje é: o que é que você, aí do outro lado dessa tela, tem a ver com a corrida dos ratos? Será que você tem alguma coisa com isso? Para falar um pouquinho desse tema, vou contar uma pequena história. O pessoal que está chegando aqui, ó, a Pati já está aí. Pati, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir que esse povo aí compartilhe a nossa live para que a gente possa contribuir com muito mais pessoas, mulheres, homens, porque a live é aberta. A live não é focada só para meninas, não. Então, sintam-se à vontade em compartilhar a nossa live para que a gente vai bater um papo bem legal. E aí o tema, que eu também já vou colocar aqui, o tema... Opa, saiu errado ali. O tema... Eu vou botar aqui, corrida dos ratos. Agora foi, vamos fixar aqui. Aí. E aí eu pergunto, faça uma reflexão, o que é que nós temos a ver com esse termo corrida dos ratos? Vou contar uma historinha para vocês rapidamente. Ju, boa noite. Vocês sabem que os ratos de laboratório sofrem um teste, né? Sofrem um teste físico que exige muito deles. Que eles ficam girando, girando, girando naquela roda ou num labirinto, em alguma situação, e não tem saída. Eles não saem de lá, eles não conseguem se ver livre daquele rodízio vicioso lá, que já estão dominados, já estão, como é que se diz, domesticados àquilo lá.
E que será que esse termo tem a ver conosco? Vou deixar a Paty aí dar, então, a introdução aí para nós adivinhar aí o que tem a ver, o que a nossa vida tem a ver aí com essa famosa frase Corrida dos Ratos, Paty. Boa noite, Beth. Boa noite, todo mundo que está nos vendo. Hoje eu tô água. Quanto mais frio, mais hidratada a gente tem que estar. É um horror. Que coisa, né? Sente muito mais sede no inverno. Pois é. Beth, essa corrida de rato, eu vejo assim, ó, eu tive hamster. E aí tá, eles estão na gaiolinha, estão ali, não saem do lugar, sabe? E esses tempos, né? Daí tu vê assim, ó, tu olha para a situação financeira de algumas pessoas. Elas estão sempre ali, no mesmo lugar. E isso, vocês sabem que eu fiz até esses dias, é uma coisa que realmente eu estava pensando ontem, que eu virei educadora financeira porque eu tinha uma amiga que estava sempre endividada. E aí, né? Era roupa, era comida, tudo era motivo para endividamento. E ela ganhava muito bem na época. Mas o que que aconteceu? Né? Na época, ainda não era educadora financeira, mas eu tinha alguns hábitos que realmente foram muito importantes para mim naquela época. Eu tinha alguns planejamento alimentar, não era muito ligada em moda, em roupa, essas coisas, nunca fui, né? Então, o que que aconteceu ontem? Eu fiquei pensando assim, cara, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 24 anos atrás. E ela ainda está endividada. Ela ainda está correndo. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, né? Que amiga, né? Que eu não resolvi o problema. Mas as pessoas precisam querer resolver o problema. E quando as pessoas não querem, elas não querem. Não Aí entra adianta. aquela coisa, né, que nós conversávamos, inclusive, essa semana, né, Paty? A Paty fez lá no LinkedIn, um texto, que coincidente ou não, né, acaba se interligando Sim. ao tema da live. E eu acredito muito no que eu vou dizer, que a partir do o querer, ele vem baseado em eu ter motivos, em eu achar o propósito do porquê fazer as coisas. Só que assim, eu levei bastante tempo para entender os motivos, os propósitos, o porquê dos porquês. Já na qualidade, né? Nas auditorias já se faz. Esgote-se os porquês, né? Porquê, do porquê, do porquê, do porquê. E a vida não é diferente. E quando as pessoas elas não encontram um motivo para agir, elas vão na manada. Elas ficam ali. Então, se tu botar 10 na corrida dos ratos, a tendência é os 10, nenhum sair. Sim. Nenhum sair. Então, eu acho que isso tem muito a ver, Paty, com as pessoas não entenderem o que é ter um plano, o que é ter um objetivo, o que é ela ter um motivo para agir por aquilo, os seus porquês. Porque não é para pagar conta, não é para fazer o churrasco de todo domingo, não é para cervejada de toda sexta-feira. Isso é lazer, né? E eu acredito muito que as pessoas sejam perdidas com esta mentalidade. Sim. Porque realmente, né, eu fico me perguntando, claro, a gente não tem mais contato, assim, então, a gente morou uma na frente da outra, mas a gente tem contato, mas não é uma coisa assim tão próximo. E eu realmente, assim, eu fico muito chateada de não, De não né, de não poder ter. Mas é que contribuir. naquela época eu também não tinha ferramentas que eu tenho hoje, né? Hoje Exato. eu sou educadora financeira, eu trabalho com neurolinguística, trabalho com neurociência, trabalho com outras ferramentas que na época eu não tinha.
Mas, Paty, será que 24 anos depois... Olha só o que a gente vai dizer, é muito sério aqui, né, Paty? Será que 24 anos depois ela quer? Ela quer? Será? Pois é, pois é. Ai, às vezes eu fico pensando assim, ó, é a questão toda de um dia parar, um dia poder parar, sabe? Porque assim como a gente pode comparar essa coisa do rato, a gente está sempre correndo atrás de dinheiro para pagar boleto, e muita gente fala e repete, a vida não é só pagar boleto, a vida não é só pagar boleto, a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E hoje eu vi um poster, um post ali do Michel Jasper, que é um grande amigo meu, e ele estava falando que as pessoas criticam o estilo de vida dele, né? Porque ele é do tipo que final de semana e feriado ele não trabalha, ele chega em casa, descansa, vai ver um filme, vai jogar videogame. E ele é um empreendedor, ele é um cara muito bem sucedido. E ele diz que ele acorda às 8 da manhã, então ele não é essa coisa assim, desse arquétipo do empreendedor que acorda que às 5, precisa... vai trabalhar, vai Trabalha até as 23 horas por dia. E aí é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, porque assim, ó, quando tu empreende, tá? Tu entra na roda do rato, tá? E tu fica ali. E aí, só que qual é o detalhe? Tu pode trabalhar para pagar boleto, tu pode trabalhar para formar tua reserva financeira e criar um estilo de vida, ou tu pode trabalhar para juntar grana para poder parar de trabalhar, né? Então, assim, eu digo, cara, vai chegar um momento, eu não vou trabalhar mais de segunda a sexta, né? Hoje, assim, oficialmente eu trabalho de terça a quinta. Só quando tem algum curso, alguma coisa, ou algum atendimento especial, alguma coisa, daí eu trabalho em outros horários. Mas assim, o meu horário de trabalho mesmo são 3 dias na semana. O meu objetivo é que eu trabalhe e, de repente, 2 dias, um dia só, que eu produza. É mais interessante para mim fazer atendimento do que necessariamente estar trabalhando em algum lugar. Mas eu só vou conseguir essa liberdade se eu tiver uma reserva financeira. Né? Então, às vezes, a gente precisa se empenhar e entrar na rodinha e trabalhar pra caramba, até tu conseguir fazer a tua reserva, até tu conseguir dizer, olha, agora eu tenho dinheiro que vai me sustentar, que enquanto eu tô aqui, o dinheiro está rendendo, essas coisas assim, para que tu possa desacelerar a rodinha e para que tu possa um dia descer da rodinha. Então, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, que elas querem trabalhar até a vida acabar. Não, amor, a gente precisa aproveitar a vida, a gente precisa, né, curtir. É o ciclo vicioso que passa de geração para geração. É isso aí. E ainda bem que já se mudou muito, já se evoluiu bastante, mas vivemos ainda um sistema que não nos educa financeiramente, porque o problema está na educação financeira. O problema está em nós mudarmos a forma de pensar, o famoso mindset, né? Mudar a forma de pensar, trazer para a consciência as questões. Não fica lá só divagando. Traz para a consciência. O que é trazer para a consciência? É você questionar criticamente o que tu está pensando. É você buscar pessoas que você considera que têm um saber a contribuir com a tua dúvida e se questionar. Se questione criticamente de tudo que você pensa e faz. Vou viver me criticando. Não é uma crítica a você. Não é isso. É um pensamento crítico, é um questionamento crítico. Será que é assim mesmo? Será que não tem outra forma de fazer? Será que eu acredito só nesta coisa que eu aprendi desde criança? Será que a minha mãe e meu pai me ensinaram tudo certo? Esse é o questionamento crítico. É aquele que te abre a possibilidade de aprendizagem, te abre a mudança de pensamento, você ampliar o teu mindset. Paty, o que é a outra Paty?
Beth, estou aqui ouvindo, gratidão. Querida, obrigado, Paty, beijo. As Paties, eu tenho várias Paties. Então, e o que a Paty está falando é um processo. Ninguém vai acordar, decidiu hoje e amanhã as coisas vão mudar. Não existe essa possibilidade. Existe sim essa questão de você, de repente, sim, ter que fazer parte dessa corrida dos ratos por um determinado tempo. E que, em outros termos, a gente podia dizer aqui: existem sacrifícios que você deve fazer, Sim, porém, os sacrifícios devem ser estipulados. Os sim, tem um quais e prazo. para quanto tempo. Tem que ter É prazos isso para te aí. terminar. E a cada término desse sacrifício, você tem que comemorar. É isso que te mantém numa vibração boa, é isso que vai te manter estimulado, é isso que vai te manter motivado a buscar sempre um próximo objetivo, a buscar sempre por que eu quero tal coisa. Porque pagar boleto, decididamente, quem trabalha para pagar boleto vai ficar a vida inteira na corrida dos ratos. Pois é, e ainda assim, ó, um principal assunto aí que a gente acabou trazendo é os tipos de renda que tem na nossa vida, né? Os tipos de Uhum. renda e o que a gente precisa incorporar, o que a gente precisa entender. E eu acho que esse momento da pandemia ele está muito bom para mostrar para nós a importância de diversificar não só os investimentos, mas também a nossa renda. Porque Uhum. quando a gente tem um trabalho aonde nós depende do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa dedicação física e presencial, a gente chama de renda ativa. Então, por exemplo, eu sou educadora financeira. Então, o que acontece? Cada vez que eu vou fazer um atendimento, esse atendimento ele é online, mas eu estou presente. Então, se eu posso atender, vamos supor aí num, num mar assim, né, de oportunidades aí, eu posso atender 40 pessoas por mês, né? Porque daí tu tem quatro Horários, atendimentos, né? né? Tu tem 40 pessoas por semana ali que tu vai atender. Eu estou presente em todos eles, então essa é uma renda ativa que depende do teu intelecto, da tua força, Da tua do teu entrega, empenho, né? Da tua é a tua entrega. entrega. Qual é o problema? Quando você empreende, você depende do mercado, dos clientes, da economia, tu depende de um monte de coisa. E quando você é funcionário de alguém, você também depende do mercado, dos clientes, da economia, porque se a tua empresa não estiver bem, tu pode ser demitido e tu perde a tua fonte de renda. Então, é, a renda ativa ela é muito interessante, mas ela não pode ser a única, porque a partir do momento, ainda se tu é CLT, tem um seguro-desemprego, tem alguma coisa que tu pode, mas e se tu é um profissional liberal, né? Como é que fica? Então, A a Patrícia ali, renda ativa, a Patrícia Lopes, que está aí, ela é exatamente isso. Ela depende de ter clientes, né, Pati? Que a Pati, ela é massoterapeuta. Então, o movimento com essa pandemia mexe em toda a agenda dela, compromete toda a questão financeira, toda a reorganização. Toda não, deve haver uma reorganização, um replanejamento, um ajuste. E aí entra o que a Paty está dizendo. Até uma dica para a Paty aqui, para a Paty Lopes, para é a partir, questão de Paty para Paty. A é questão bem isso. de reorganizar, de diversificar dentro disso que ela faz, e eu e a Paty já conversava esses dias, porque eu sou cliente da Paty Lopes aqui em Esteio, e nós conversávamos sobre isso. Dentro do que ela faz, achar um outro canal de atendimento, um outro canal que ela possibilite. Um exemplo que eu vou dar, assim, que até a Paty comentou, que público eu posso agora, de repente, me prontificar, mostrar que eu estou tomando todos os cuidados com relação à pandemia e que, de repente, eu posso fazer um atendimento domiciliar.
Não mais só no meu espaço, porque as pessoas de repente não estão querendo vir no espaço, não querem sair de casa. Ou existe um público que vai demorar para sair de casa. Então, é você pegar e conseguir pensar dentro desse teu nicho, o que você pode, de repente, agregar valor de entrega e, ao mesmo tempo, receber por isso. A Ju Krug ali, a Ju também a Ju é empresária e empreendedora. A Ju, eles estão passando pela questão da empresa, eles estão fazendo várias adequações no setor, nos vários setores da empresa, justamente para botar a máquina, né, da empresa e a que gera valor em andamento, continuar girando. Então, essas adaptações são importantes, né? O que, no caso, o que a Paty estava falando ali é você não ficar fixo. Não, e o seguro-desemprego não depender, porque tu fica refém de uma fonte de renda. Isso. Tá? Então, assim, ó, por exemplo, né, quem trabalha com terapias holísticas, por exemplo, pode fazer, por exemplo, tarô não precisa ser ao vivo, astrologia não precisa ser ao vivo, runas não precisa ser ao vivo. Tem alguns tratamentos de... como é que é o nome? Me fugiu o nome agora. Ai! Tem terapias que não precisam ser ao Alguns vivo. tratamentos de alquimia, por exemplo, que pode ser à distância, reiki pode ser à distância. Então, tem uma série de coisas que, nesse período, pode ser adequado. E aí vira uma renda extra. Por exemplo, quem trabalha com massoterapia pode trabalhar com reiki. São duas coisas diferentes. Tá? Porque uma é uma massagem terapêutica, relaxante, estética, enfim. Tá? É uma coisa, contato com o corpo, com uma finalidade. Agora, pode ser feita uma renda extra fazendo reiki. É um outro produto. Tá? E que não precisa ser necessariamente dentro do teu espaço, não precisa, enfim. Mas assim, por exemplo, eu sou educadora financeira. Qual é a minha renda extra? Eu dou aula. Então, eu tenho curso de educação financeira, eu tenho curso de formação de educadores, eu tenho dou aula na faculdade. Então, são coisas que agregam. Tá? Só que tem um detalhe muito importante, que aí é que as pessoas se perdem. Vamos supor, assim, que nem um exemplo que eu coloquei hoje no LinkedIn. A renda extra é quando tu tem um médico que trabalha num hospital e ele dá aula nesse hospital, mas ele atende numa clínica. Ele tem uma renda extra. É uma renda extra. Qual é o problema, né? Qual é o principal problema que as pessoas... Qual é o principal erro que as pessoas têm? Elas ganham 5 mil na renda ativa. 3 na renda extra. Aí o que elas fazem? Eu ganho 8 mil por mês, agora eu vou gastar tudo! E não é para ser assim. O que tu faz com a renda extra? Tu investe, tu aplica. Ou assim, puxa vida, eu quero fazer uma viagem de férias, eu quero fazer um curso de uma coisa importante, alguma coisa que vai me dar retorno financeiro, eu quero abrir a minha empresa daqui a um ano. Então, o que eu faço? A renda extra eu uso para investir e juntar o dinheiro para realizar meu sonho. Enquanto isso, eu ganho 5 mil líquido no meu trabalho principal, eu vivo com 4 mil. Exato. Eu não vivo com 5. Vive um degrau abaixo. O pessoal se perde. E se perde legal assim, porque é aquela coisa da mentalidade. Eu já passei por isso, eu fazia isso. Eu ganhava X valor e gastava uma metade a mais daquele valor, né? Uma meia daquele valor lá. Porque você tem uma visão. Primeiro, porque se você ganha 5 mil, como a Paty diz, você tem gravado, eu ganho 5 mil. Não, já não ganha 5 mil, não. Se é CLT, já não ganha 5 mil, não. Não ganha 5 mil, tem desconto, tem um monte de coisa. Tá, e aí, assim, cartãozinho de loja, um monte de coisa. E aí, tu acaba gastando 8.
Mas tu não tem 8, tu tem 4,5. É. E Então, pior que daí, aí, gente, assim, ó, a questão da corrida dos ratos é assim, ó, você trabalha, ganha dinheiro, paga a conta, trabalha, ganha dinheiro, paga a conta. Aí tá, você gastou mais, daí você trabalha mais, gasta mais, paga mais. E esse é o ciclo da corrida dos ratos que você tem que quebrar. Tu tem que sair disso daí. E é possível sair com algumas atitudes bem pontuais. E na minha dica, Paty, primeiramente assim, ó, se você não tem como fazer mais dinheiro no momento, não tem como fazer isso que a Paty está dizendo, achar uma oportunidade de renda extra no momento, ou você está inseguro, ou você tem medo, isso vai levar um pouco mais de tempo até você se sentir pronto. E que, gente, uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, pronto nós não vamos estar nunca, a gente tem sempre espaço para aprender, para evoluir, para sim. buscar mais. Então, assim, eu até ia deixar um desafio aqui, mas que pena que nós estamos em tão pouca gente, porque eu queria propor para esse pessoal aí, eu queria ver se conseguiam ficar 40 dias sem comprar nada fora da necessidade básica. Nada fora sabe, da pirâmide lá, a parte, aquilo que tu precisa de necessidades para viver. Eu gostaria de saber se alguém... E, assim, ó, e nessa quarentena, a gente já comentou várias vezes aqui, o índice de pessoas que gastaram mais ainda e com coisas que, de repente, tá dentro do armário. Então, a regra, já que a gente não tem de onde tirar renda extra, se não tiver, é gastar menos, a ponto de você viver com o que tu ganha e, de repente, daí a tua mente vai começar a mudar. Eu aposto que tem muita gente que pode ficar muito mais de 40 dias sem comprar papel higiênico. Olha, foi incrível essa, né? Olha, o pessoal É, correu para comprar papel higiênico, fica naquela assim, tá, tudo bem, o pessoal achou que ia passar a pandemia no banheiro, só pode, né, Paty? só Não é pode, eu possível. não sei. É como eu digo assim, ó, se eu vou ficar doente, que eu fique com dignidade, né? Eu acho que foi esse o pensamento do pessoal. Deve ser. Mas assim, ó, também tem uma outra coisa que é muito importante. A gente falou, né, da renda ativa, que é quando você tem um emprego e vive desse emprego, você usa o seu tempo para estar nesse emprego. A renda extra é tudo aquilo que tu pode desenvolver na tua casa ou em parceria com alguém para que tu possa ganhar um extra. E esse extra precisa, o ideal é que ele seja guardado, que ele seja investido e, e assim, ó, uma das dicas do que procurar como renda extra, olha para as tuas habilidades, veja as tuas habilidades, veja é, as tuas competências, os teus saberes. Então, imagina, eu digo assim, ó, quem mora numa cidade grande, num condomínio enorme, tem Uma um infinidade, celeiro de né? oportunidades, tá? Porque às vezes eu tenho uma amiga que ela mora num condomínio que tem mais de 1.000 apartamentos. Imagino que ela não pode. Então vocês imaginem o seguinte, ó, o que pode ser uma renda extra dentro desse cenário? Ah, você pode vender, aprender, e aí vem um detalhe, aprende a fazer e depois vende, tá? Porque fica meio feio tu não saber fazer aquilo que tu está vendendo. Então, assim, ah, cara, vai ter quem goste de crochê, vai ter quem goste de paninho para colocar em cima da mesa, vai ter quem goste de drinks, de comida, de congelado. E aí, de repente, tu trabalha o dia inteiro para atender os teus vizinhos. É. Então, são oportunidades de trabalho que aparecem e que muitas vezes as pessoas não conseguem aproveitar. Uhum. Vai deixar gravado aí, Beth, a Vai, pedido? vai. Ó, a Cecília é minha irmã que mora em Jataí, ó. E a Cecília é uma pessoa que se reinventou, já vinha pensando antes, e hoje ela tá aí trabalhando com comida fitness. Na verdade, assim, ó, eu tenho dicas de pessoas que se reinventaram nessa pandemia e que, de repente, essa invenção, essa adaptação que elas criaram
vai passar a ser a renda extra por um longo período, ou se não virar a renda principal. Porque as Sim. pessoas se descobriram fazendo isso que a Paty está falando. Que habilidade que tu tem e que é alguma coisa que tu gosta de fazer, porque a renda extra, ela vai só ser uma renda extra porque você vai buscar aquilo que tu gosta de fazer. Posso dizer posso entregar? Meu tio amado tá aqui e ele faz um bolo de aipim, Ah, ali o uma Inácio delícia, Proner. tá? Bem-vindo, Então, Inácio, assim, ó, bem-vindo. todos nós temos habilidades. Todos Todos nós nós. sabemos fazer alguma coisa. Só que a gente tem que começar a transformar isso em dinheiro. Essa semana que passou, eu fiz junto com o Luciano Steffen, nós fizemos um grupo lá no Whats e a gente fez justamente isso. Eu trabalhei essa questão de perder o medo de vender, de descobrir os seus talentos, de fazer um monte de coisa. E ele viu a parte das vendas, como vender, como cobrar, como fazer um planejamento, como anunciar. E aí você vê assim, ó, as pessoas têm muito medo de oferecer o seu trabalho. Eu acho tão engraçado, porque às vezes assim, ó, as pessoas que têm formação, que têm habilidade, que têm conhecimento, que têm a competência para desenvolver um trabalho, elas sentem que sempre falta alguma coisa, que sempre falta um curso, falta uma. Não, mas falta um detalhe. Agora eu preciso fazer um curso da cereja do bolo, porque eu já fiz do recheio, da Exato. cobertura, da não sei o quê. Enquanto isso, tem um monte de picareta que simplesmente anuncia no Instagram e conquista um monte de cliente. Então, assim, ó, Exato. eu acho que é importante a gente ter certeza do que está fazendo. E, ao mesmo tempo, eu acho muito importante que a gente perca o medo de anunciar, que a gente perca o medo de falar dos nossos talentos, De se vender, principalmente né? De nos porque vendermos. tem muita gente boa que sabe fazer um monte de coisa. E isso é importante. E a renda extra, ela é uma mão na roda. Eu vejo assim, ó, as pessoas estão tão fixadas nesse negócio de emprego, porque eu tenho que ter emprego, porque eu tenho que entregar currículo, eu tenho que fazer entrevista. Elas perdem a oportunidade de ganhar dinheiro. É o foco. É Tudo o aquilo que foco. tu foca se expande. Tudo aquilo que. E quando a gente fala esses termos meio já prontos, assim, essas frases meio prontas, simplesmente quer dizer assim, ó, para pensar. Quem tá aqui na live aqui conosco, para pensar um minuto. Se você começar a pensar em alguma coisa ruim que te aconteceu. Oi, o pessoal da Assis aqui de Esteio, que bom que vocês estão aqui conosco. Se você pensar numa coisa ruim que te aconteceu, que alguma pessoa, vamos ser mais específico, que alguma pessoa te fez, tá? Vem uma avalanche de sentimentos, de emoções com relação a este momento que tu pensou. Ou seja, o que você acabou de fazer? Focou. Você focou, o que aconteceu? Aquilo expandiu. Sim. Agora, pensa ao contrário. Pensa numa viagem que tu fez com os teus amigos. Pensa uma viagem que tu fez com os teus amigos. Vem outra avalanche de sentimentos, vem outra avalanche de emoções, e você provavelmente, se pensou aí, tá até sorrindo. Até o teu semblante já aliviou. Então, você focou. Então, o focar é uma escolha. Eu vou só contar uma historinha para reforçar isso aqui para vocês. Ontem não foi um dia muito fácil para mim. Eu recebi várias notícias sobre doença de pessoas que eu gosto muito, pessoas muito próximas a mim, e aquilo me derrubou. Me derrubou, e aí olha o que eu fiz. Eu comecei a me preocupar. Alguns casos, por exemplo, todos eles relacionados ao maldito câncer. Todos os Sim. casos, Paty. Aí uma é dias de vida. Aí o que acontece? A filha dela tem a idade da minha filha. O que eu foquei? Meu Sim. Deus,
Tem a mesma idade da minha filha. E se a minha filha ficasse sem mãe também? Como é que eu ia ficar? Como é que a minha filha ia ficar? Inconscientemente, não era nenhuma coisa consciente. Aí a mãe da minha amiga, uma cliente nossa e uma grande amiga minha. Não tem, sabe? Aquilo lá me derrubou. Aí eu tenho uma amiga aí, a Ju, que estava aí na live, eu mandei uma mensagem para a Ju e disse assim, eu preciso falar, porque eu sou uma pessoa que quando eu sinto dor, assim, eu preciso dividir. Por isso que eu sou a pessoa assim, que amo os meus amigos, porque eu sei com quem eu posso dividir essas minhas dores, assim, principalmente porque eu não quero que ele pegue a carga negativa a mim, eu só preciso dizer. E a Ju, e aí eu até disse para ela, olha, não pega porque não é teu, mas eu preciso falar. E aí, assim, foi bem difícil. Eu chorei muito ontem, eu rezei muito ontem, eu acolhi aquela minha dor, porque eu sinto dor no peito quando eu tô assim, sabe? Meu peito dói, meu peito estava todo contraído. Então, mas fiz tudo isso, eu chorei muito, e aí eu rezei. E aí, assim, hoje até a Ju me perguntou como é que eu tava, assim, hoje eu tô melhor, porque assim, eu acolhi aquele sentimento que eu tava, né? Eu tava... E assim, eu preciso agradecer pela minha saúde. Eu não tenho que pensar ao contrário disso. Eu estou aqui com saúde. E o que eu posso fazer por essas pessoas? É rezar por elas, é para pedir para interceder por elas. É o que eu posso fazer, não está no meu controle a vida. Só que assim, se você tá. Então, é isso que eu quero dizer, que o foco. Ontem eu foquei nisso. O momento que eu me desesperei, que eu sofri bastante, porque eu foquei naquilo. E trouxe para mim, para minha vida. Né? Como se eu fosse já... Como se eu fosse morrer, né? Como se eu fosse perder a vida também. Então, não, gente, eu não tenho controle sobre a vida das pessoas, eu não tenho controle nem sobre a minha vida dentro de determinado ponto. Mas se eu continuar focando naquilo ali, eu tenho uma grande tendência a adoecer também. Então eu disse para a Ju, não, Ju, eu chorei que tinha que chorar, eu acolhi a minha dor, eu rezei, eu agradeci pela minha saúde e vou rezar pela saúde das pessoas, porque eu não tenho esse controle, eu não tenho esse dom. Então eu tirei meu foco. E normalmente dentro das finanças é isso que a gente faz. Quanto mais tu foca só no que tu tem que pagar, é incrível, você não foca no que você tem que deixar de fazer, que é justamente não gastar para não ter o que pagar lá na frente. E essa corrida desenfreada de parcela em 10, parcela em 20, parcela em 30, quando chega uma hora você está com 6 parcelas, uma em cima da outra, e pasme, mais do que tu ganha. Só a soma das parcelas está mais que tu ganha. Aí você já se enfuneirou no cartão de crédito, você já está pagando mínimo do cartão de crédito, que não façam isso, né, Paty? Não faça essa besteira de pagar o mínimo do cartão de crédito. De jeito nenhum. Ou paga tudo ou não paga nada. Infelizmente a regra é essa. Né? Mas assim, de preferência, não use esse dinheiro que não é teu. O banco está te prestando, o banco está te usando. Desculpa, Paty, falei. E é uma coisa, perfeito tudo isso. É uma coisa assim, senhores bancos, tá? Não acusem os educadores financeiros quando eles dizem que é tudo ou nada, porque você não dá opção para o seu cliente. Enquanto o cliente não fica devedor, você não negocia, não você se satisfaz. não reduz juro, você não faz nada. Então, infelizmente, né? Uma taxa Selic de 2%, 2,25% ao ano, vocês cobrarem 14% ao mês. Então, realmente, gente, eu acho que é vocês que têm que rever as atitudes. E assim, você tem um salário de 2 mil e tu tem um crédito no banco de 4 mil. De 4. Eu não digo existe. assim, um dos principais problemas do Brasil, que é esse endividamento absurdo e obsceno, tá? É porque instituições financeiras dão crédito para quem é semi-analfabeto, que não sabe contar até 10, que não sabe escrever o seu nome, tem cartão de crédito, tem limite maior que o meu. Por quê? Paty, o banco não quer saber se tu vai pagar ou não.
É. E Paty, assim, ó, não pode, tu sabe, eu penso isso hoje, tá? Eu não pensava assim quando eu tinha um bom salário, o meu crédito era o dobro do meu salário também, gente. Eu não pensava, eu achava, ai, que maravilha! Que Ai, que coisa maravilha. boa! Coisa boa! Aí eu gasto aquilo ilusoriamente que eu tenho 4.000 de salário, né? Que é mentira, eu não tenho 4, porque vai descontar, aí uns 1.500 já não é meu. Aí a boneca tem um crédito lá de... Ah, não, mas eu tenho crédito. Daí passa o cartão aqui, passa o cartão ali. Não separa as dívidas, porque eu não fazia isso. Ou seja, eu passei o cartãozinho na padaria, tá passado. Passei o cartãozinho na loja, tá passado. Mas eu não separava nada, não classificava nada. E aí, assim, e agora? Chegou o cartão, o salário já veio com os descontos. Aí você tem ainda para ajudar um empréstimo consignado, que tu Claro. não botou no teu tutano que aquela parcela já vai vir descontada do teu salário. Sim. E aí você começa aí a corrida dos ratos, né? E começa a bola de neve do endividamento. Por falar É nisso, assim. vamos fazer um serviço de utilidade pública. Quem está nos escutando, por favor, converse com seus idosos. Ensine os idosos a dizer não no telefone. Não. Porque tem muito idoso que pega o telefone, recebe uma ligação e tá proibido, gente. Banco não pode ligar e oferecer empréstimo para idoso, tá? Tá proibido ligar. Mas tem banco que liga, oferece empréstimo consignado para o idoso. Aí tá Gente, lá, como é que é? A senhorinha tá lá no telefone, toda mimosinha, tudo, e ela tem vergonha de dizer de não dizer para a não. pessoa que foi muito atenciosa com ela. E a pessoa que está sendo atenciosa com a senhorinha tá, ó, Ó, ferrando a senhorinha. Então, é. ensine para os seus idosos. Gente, isso vai Diga ficar não. gravado. Paty, assim, ó, isso é, e o que eu vou contar aqui é fato, não é uma história, é uma história presenciada por mim. História. Eu tinha tem uma pessoa que estava se aposentando, tinha encaminhado os papéis, tudo. Eles, não sei da onde, os bancos, as instituições financeiras, não sei da onde, eles tinham a informação que nem ela tinha e Uhum. ligavam insistentemente oferecendo cartão de crédito. Numas 2 ou 3 dessas ligações, eu estava presente e aí eu disse: não faça isso, não aceite, porque eles vendem uma ilusão do cartão de crédito, que tu pode fazer isso, que tu pode fazer aquilo, porque já começa com isso, já começa com aquilo. E aí a pessoa é como tu falou, tem pouco conhecimento, é leiga no assunto, Às não vezes não consegue ouve, dizer não, não não ouve, entende, não ouve e não não entende o que a entende. pessoa está falando. Aí diz amém. Aí eu olhei, eu estava junto, eu conheço a pessoa, uma pessoa íntima, né? Eu disse assim, não aceita. Primeiro, a senhora sabe qual é o dia que vai vir mesmo a sua aposentadoria? Não, porque o advogado não me ligou. Mas então como é que o banco sabe? Então diga não. Ah, Sim, mas porque eles vão me dar isso? Não, tu não tem, não, tu não tem a aposentadoria ainda. Como é que tu vai pagar isso? O banco está dizendo que tu pode pegar um cartão e já começar a gastar, mas nem sabe quando é que vai vir a tua aposentadoria. não, Então, não. assim, ó, fazem isso mesmo. Me perdoem, eu respeito muito. A gente precisa das instituições financeiras. Eu Mas tenho, não eu, assim, né? mas Não desse jeito. não assim desse jeito. Eu sou uma pessoa que pergunto muito, que questiono muito. Não fazia isso, não fazia. Tá? Hoje eu já pergunto, tenho dúvida, não sei de onde saiu, não está aparecendo no extrato. Ora, eu sei que tem, mas por que não está aparecendo? Vai arrumar esse negócio aí. Então, assim, pessoal, não aceitem qualquer coisa, não aceitem. Hoje, para você pegar tua renda extra e investir, existem várias opções bem tranquilas, que seja no teu banco. Você procura aquilo que vai se encaixar na tua forma de viver, no teu estilo de viver, que seja prático e não mais um problema para ti
focar ali e achar que é um problema, né, Paty? Mas assim, ó, procura assim se sentir satisfeito, e isso é muito relativo, que eu vou dizer aqui, é muito relativo, se sentir satisfeito, achar que está ganhando, porque a forma que as coisas são vendidas para nós é achar que a gente está ganhando, principalmente com as instituições financeiras. É. Esses tempos eu fiz eu fazia um plantão, eu tinha um conhecido que ele era coordenador do Procon, e eu fazia um dia de plantão no Procon. E ele atendeu uma senhora que chegou lá porque, ao invés de ganhar um salário mínimo, que na época era 900 e poucos reais, ela tinha recebido 90 e poucos centavos, porque todo o dinheiro dela ia para consignado. Mas como que todo o dinheiro dela vai para um consignado se o limite é 30% da renda líquida? Comprometida. Então, assim, ó, tu imagina a quantidade de ligação que ele teve que fazer para ir em todos os bancos e tudo e conseguir ajeitar. São coisas absurdas que estão acontecendo. E eu vejo assim, ó, que não, claro, esse exemplo são de pessoas que são pessoas muito frágeis, tá? Estão muito expostas a golpes, a esse tipo de coisa, que eu considero um golpe. Alguém ligar para um aposentado e oferecer um negócio por telefone, eu considero um golpe. Eu não considero, isso não é ético, não é certo. Claro que é Tá? golpe. Mas, por exemplo, hoje eu sou funcionária de uma instituição federal. E aí esses dias me ligaram, né? Ah, teu limite é 36 mil. E a senhora pode pagar em 96 vezes de R$ 1.000. Ok. Vai Gente, dever no final de tudo isso? 90 mil? como? Não, e pensa no seguinte, ó. A taxa de juros do empréstimo consignado é a mais baixa que tem. Ela, por lei, não pode passar de 2%. Então, vocês imaginem o seguinte, ó. Tu pegar 36 mil para devolver cento e poucos depois? Da onde, gente? Da onde? Exatamente. Então, e aí você acha difícil? Você acha difícil pegar uma parcela que você pagaria um empréstimo consignado, uma parcela, vamos supor, de R$ 250, né, Paty? E você acha difícil pegar isso e tirar de todo mês e guardar? Exatamente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Elas se colocam na obrigação de pagar R$ 200 por mês, ao invés de pegar 200 e guardar. Isso. A mesma coisa assim, ó. Outra coisa, por favor, ó, não façam título de capitalização, que isso é a maior enganação, isso aí é só para pegar dinheiro. Não façam consórcio. Garantia estendida. Garantia estendida, essas coisas assim. Mas, por exemplo, consórcio. Eu conheço um monte de gente que faz consórcio porque não tem a disciplina de guardar R$ 200 por mês. Mas como é que quando faz consórcio consegue os R$ 200 por mês para pagar? Então, a nossa dica, tá? Posso perfeitamente falar pela Beth, porque ela falaria isso também, é programe para quando cair o dinheiro na nossa conta, tá? Já caminha para outra. Uma outra aplicação, assim, uma outra... Tu faz uma aplicação programada que todo quinto dia útil, na verdade, assim, o banco vê quando caiu o salário, ele pega 10% e joga numa aplicação. E você vive com o resto. Essa é a melhor forma de você realizar os seus sonhos, de ter assim, o dinheiro guardado. Eu fiz um consórcio, Paty, há um tempo atrás, há 2 anos atrás, porque era uma amiga minha, então também a gente quer ajudar. Tá? Tá com o coração aí, galera. E aí, assim, só que assim, eu tentei vender o consórcio, eu não consegui. Aí o consórcio, assim, eu não quero. Na verdade, eu já não queria o carro na época, mas enfim, eu fiz, né? Gente, só ajude se você realmente tem certeza que aquilo não vai te fazer falta. E assim,
existe uma outra forma que eu aprendi a ajudar as pessoas e que fez muito sentido quando eu botei ela em prática. Muito recente, eu já acho que eu já contei essa história para aqui, mas eu vou repetir. Muito recentemente, uma pessoa também, íntima, me solicitou que eu pudesse tirar um empréstimo ou tirar um financiamento no meu nome, enfim, tá? Daí eu pensei, gente, não faço mais isso. Né? Não faço mais isso. E aí, assim, ó, eu ajudei essa pessoa de outra forma. Eu disse, olha, eu ajudei ela a enxergar que ela podia fazer por ela e ainda por cima, depois no final, vibrar com a conquista dela, com o esforço dela. Pode ser que ela levasse uns 2, 3 meses a mais, até 6 meses a mais, mas olha a satisfação dela ter feito tudo aquilo e não facilitando, porque nós temos essa mania de querer facilitar a nossa vida. E aí a gente vai lá e pede, fulaninho de tal, tu me empresta, fulaninho de tal, tu me empresta teu nome, fulaninho de tal, tu me empresta teu cartão de crédito. Gente, cuidado com isso. Tem outra forma de a gente ajudar as pessoas. Então, essa última pessoa, então, assim, ó, foi bem legal, porque ela tinha competência para segurar uns 2, 3 meses e juntar um valor. Ela tinha um valor guardado. Então, assim, eu disse não para ela, segura esses 3, 4 meses aí, e agrega, daí tu vai lá com tudo, uma notinha em cima da outra, e ó, tu não deve nada para ninguém. Pede desconto. E não deve nada para ninguém. Sângela, boa noite. Não acha? E aí foi o que ela fez. E não está presa a mim por nada. Porque eu não desejo que ninguém fique presa a mim, como eu não quero ficar presa a ninguém. Isso é muito ruim, gente. A gente tem que ser responsável. A minha mãe dizia uma coisa, quem casa quer casa. Eu não gostava dessa frase. Sabe que mulher ruim, né? Nunca vai ajudar a gente, então... Não, mas aí que tá, olha só. Também quando eu e meu marido decidimos nos casar, aquela coisa toda, primeira pergunta, quando a gente foi contar, né? Ó, a gente decidiu ficar junto, aquela coisa toda. A minha mãe na casa da minha mãe e a sogra na casa da sogra, tá? Quando a gente foi contar, a primeira pergunta que as duas fizeram: é mesmo? Vocês vão morar onde? Ou seja, aqui não. Aqui não. E aí eu digo para vocês o seguinte, ó, aluguel é o preço da felicidade. A Porque liberdade. você não fica vinculado a ninguém, não tem que dizer amém para ninguém. Você tem a sua vida, você cria os seus hábitos, você cria os seus filhos do jeito que quer. Então, assim, é o preço da felicidade. Quando você vai organizar e vamos nos casar, já bota o aluguel na conta. Exatamente. Tá? Ou compra a tua casa, né? Mas quem casa quer casa. Hoje faz todo sentido para mim, sim. Hoje quem casa... Ou pariu Mateus em Bali. Meu Deus, quando a minha mãe dizia isso, eu tinha uma raiva. Quem casa quer casa. Pariu Mateus em Bali. Gente, pariu Mateus é o seguinte, tu quis filho? Se vira, mané. Né? Vai comprar o leite, vai trocar a fralda, vai comprar a fralda, vai dar um jeito. Ela não estava dizendo com isso que ela não ia me dar apoio. Ela só está dizendo com isso que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, porque senão a vida fica parecendo que é tudo mamão com açúcar a vida inteira. Como diz um amigo meu, que a Sângela conhece, a mamãezinha levou sucrilho na cama a vida inteira, agora não sabe levantar para ir lá buscar o seu sucrilho. Exatamente. E aí vem toda essa reflexão que a gente fala há tempos, né, Beth? Mas eu digo o seguinte, ó, tudo que tinha que ser dito de educação financeira já foi dito. Mas você não estava prestando atenção, então a gente vai falar tudo de novo. Tá? De novo, e sempre. Tudo de novo, até entender. Então, assim, ó, hoje, foi hoje de manhã, se não me engano, ou ontem, agora eu não estou lembrada. Mas uma moça me pediu para fazer algumas postagens a respeito de organização financeira, planejamento financeiro para bebês, né? Para primeiro filho, essas coisas assim. Muito legal. Não, aí eu escrevi para ela, eu disse assim, olha, eu não sei o que escrever.
porque eu tive 2 filhos e eu não gastei dinheiro com os 2 filhos. Mas por quê? Porque, para mim, naquela época, eu não tinha grana. Eu tinha 2 alternativas quando eu estava esperando meu primeiro filho. Ou eu aceitava que eu não tinha grana e eu focava em coisas legais, ou Para fazer, né? eu ia ficar olhando revista de quartinho de bebê e chorando porque eu não podia dar aquilo para o meu filho. O foco, O que o que eu fiz? foco. Eu foquei em curtir meu marido, em curtir minha gravidez, curtir a minha casa, curtir o barrigão, aquela coisa toda. Então, assim, ó, é legal o texto, porque eu conto ali algumas coisas que aconteceram, e a mulherada tá dizendo assim, sério que dá para ser assim? Claro que dá. Gente, assim, Porque ó, não foque na as pessoas escassez. ficam Não, presas não foque a no essa coisa que a que. sociedade impõe, é horrível. Exatamente. A gente tem que Eu essa fico vendo mania de assim, ó, focar no que não tem, em vez de ser feliz com o que a gente tem. como que Primeiro, tem para ter mais, para ter mais? para a prosperidade bater na nossa porta e não ir e entrar e não ir embora, primeiro eu preciso amar, ser feliz com o que eu tenho, agradecer o que eu tenho. Aí assim, ó, aquilo que tu não tem, ele se torna tão pequeno que de repente da noite para o dia as coisas acontecem. Não, e assim, ó, para vocês terem uma ideia, cara, eu não tinha roupinha, eu comprava lá na Voluntários, naqueles atacadão, eu comprava roupinha, meia dúzia de roupinha, porque não ia adiantar ficar com muita coisa. E, gente, assim, ó, eu fiquei tão leve, sabe? E curti tanto, que depois o que que aconteceu? Chegou uma hora, eu ganhei uma grana, eu fiquei 5 anos sem trabalhar, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido, estudando, fazendo Foi uma coisa faculdade, muito fiz dois melhor. cursos, né? Mas eu pude viver de renda por 5 anos. 5 anos. E Então, curtir assim, teus filhos, que é importante, porque também tem qualidade de vida aí, e importância da porque entrega, tudo, né? as pessoas não entendem que eu vou dar para os meus filhos o que Não o melhor, tive. Eu o que eu não não tive, eu vou tive. dar. Eu pensava Então, assim da também, educação gente. financeira, Da tá? educação financeira. Eu também pensava Outra assim. coisa, eu quero dar o melhor para o meu filho, dar Sim, tempo, dar tempo de paciência, qualidade. dar Primeira coisa, exemplo. gente, descubra como é que teu filho, o núcleo da tua família, que cada um é um. Então, descubra como é que um filho A gosta de ser. O filho um primeiro gosta de ser amado, o filho segundo gosta de ser amado como o teu marido, a tua esposa. Descubra isso. E aí, entregue isso a eles. É Uhum. muito mais, isso é muito mais do que dinheiro. A gente precisa, a gente trabalha com finanças, mas a gente precisa também entender que o dinheiro realmente, Ele não é ele é tudo. não é tudo. Eu não gosto da palavra não é tudo, Paty. Eu gosto, eu vibro muito nas palavras, eu gosto de dizer assim, ó, o dinheiro é uma ferramenta para Sim, complementar o teu conforto, o teu bem-estar, te dar oportunidades de fazer coisas, de comprar coisas, mas isso não é necessariamente felicidade. não, não. Felicidade é você conquistar aquilo e se sentir feliz com aquela conquista. Porque tem uma pesquisa que eu vi, Paty, que diz que todas as pessoas que enriquecem, elas chegam num Uhum. nível de dinheiro que não importa elas terem mais, elas não serão mais felizes por causa Mais daquilo. feliz. É isso Isso. aí. Então, assim, ó, você não é mais feliz por ter mais dinheiro. Você é Era feliz por 5.000 e conquistar pouco, as né? coisas. Não era Eu 5.000 não e lembro pouco? agora, mas existe essa Eu acho que pesquisa, era. gente, assim, ó. Você Porque, não, assim, você não vai ó, mais ser mais. não tem, não tem. E aí a felicidade é de tu conseguir aproveitar. É que nem meu amigo. A felicidade é chegar em casa, é abrir uma cerveja, é poder jogar videogame, enquanto o resto tá trabalhando que nem um condenado. Mas O por pior quê? Porque ele defeito das juntou. pessoas não valorizar isso aí que tu tá dizendo é porque nós temos acho que 2 minutos de live. É a comparação. Uhum. Existe aquele pensamento, um texto que fala sobre o casal, né?
Eles se casaram e foram morar numa casa. Não vai dar para eu contar a história, porque tem 27 segundos. Mas que a mulher sempre falava do vidro da janela da vizinha. E um dia ela chegou em casa, o vidro dela estava limpo e ela disse que as roupas da vizinha estavam bem mais lavadas, né? E o marido disse, não, eu limpei os vidros. Então, cuidado, olhar sempre para o outro, focar sempre na grama verde do outro. Paty, 5 segundos!